nome de Jesus. Amém. Hoje eu e você vamos sair daqui enxergando mais. Você crê? Nós vamos sair daqui enxergando mais. A palavra que o Senhor tem colocado no meu coração está lá no livro de Marcos, no capítulo 10, a partir do versículo 46. Aleluia. No Evangelho de Marcos, no capítulo 10 e o versículo 46 em diante. Aleluia. Igreja, achou? Amém. Depois foram para Jericó, saindo ele de Jericó com seus discípulos e grande multidão. Bartimeu, o cego de Timeu, estava sentado à beira do caminho mendigando. Ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chamai-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, e ele te chama. Lançando-se de si a capa, levantou-se de um salto e foi falar com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: o que queres que eu te faça? O cego lhe respondeu: Rabi, eu quero ver. Disse-lhe Jesus: vai, a tua fé te deixou, vai, a tua fé te salvou. Imediatamente ele tornou a ver e seguia Jesus pelo caminho. Glórias a Deus. Essa passagem nos fala do cego Bartimeu, aonde ele se encontrava à beira do caminho mendigando, aonde ele não via Jesus, assim como eu e você, a gente não vê Jesus, mas nós podemos sentir Jesus, a presença de Jesus neste lugar, através das nossas vidas, amém? Você pode sentir a presença de Jesus? Cego Bartimeu, ele não podia ver, ele não enxergava Jesus, mas ele ouviu, assim como eu e você estamos ouvindo a palavra de Jesus. Aleluia. Jesus está passando aqui. Jesus está passando aqui. Você crê que Jesus está neste lugar? O cego Bartimeu, ele viu a multidão, ele não viu, mas ele escutou a multidão. Como a irmã Lisângela ministrou na quinta-feira, a multidão. Muita gente seguia Jesus, muita gente Jesus curava, mas ela ministrava que a multidão, muitas vezes é só multidão, nós temos que estar íntimo do Senhor Jesus. E estava uma multidão e Jesus estava saindo de Jericó. E eu fiquei imaginando, esse cego, se ele não tivesse clamado alto, Jesus não ia ouvir ele, porque era uma grande multidão. Muitas vezes a multidão nos impede de nós estarmos na casa do Pai. Muitas vezes a multidão é nosso parente que vai lá nos criticar na nossa casa, dizendo para nós o que você quer na igreja, vai mais uma vez na igreja. Muitas vezes é aquelas pessoas que nos julgam, porque nós estamos aqui adorando ao Senhor. Aquelas pessoas que muitas vezes nosso emprego nos questionam, agora tudo é Deus, agora tudo é igreja. Essa é a multidão. E a multidão estava oprimindo o cego, impedindo ele de chegar diante de Jesus. A multidão não queria que o cego ficasse ali, que fosse diante de Jesus. Mas Bartimeu ele aproveitou a oportunidade que ele escutou. Quando nós estamos na casa do Senhor, nós temos que aproveitar a oportunidade que o Senhor nos dá.
A oportunidade muitas vezes de nós largar diante dele as nossas preocupações, como o irmão falou na oração dele, as nossas angústias, aquilo que está nos afligindo, aquilo que nos deixa triste. Bartimeu aproveitou a oportunidade porque ele ouviu falar quem era Jesus. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? O que tu acha impossível para Ele resolver na tua vida? Para o nosso Senhor nada é impossível. Ele pode tudo, porque Ele é o dono de tudo. Ele fez tudo, Ele sabe o que nós estamos precisando nesse exato momento. E no versículo 46 diz que Bartimeu estava sentado. Bartimeu, o cego, estava sentado. E quando muitas vezes nós ficamos sentados, nós ficamos prostrados diante da situação. Nós ficamos sentados sem posição. Você sabe o que Bartimeu estava fazendo à beira do caminho? Pedindo esmola. Pedindo esmola, mendigando. E quando nós ficamos sentados, a situação de Bartimeu era pedir esmola. Qual é a nossa situação que muitas vezes nós ficamos sentados, prostrados, achando que não tem mais jeito, que não tem saída? Qual a situação que nós estamos passando? Será que é a situação enfermidade, como Bartimeu estava? Será que a nossa situação financeira não está boa? Conjugal não está boa? Qual situação que nós ficamos sentados à beira do caminho e só vimos a multidão, não começamos a clamar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim? Qual situação que nós ficamos na beira do caminho sentados sem posição? Qual situação que nós achamos que não tem jeito para mim e para você? Qual a diferença entre eu e você, Bartimeu? Qual a diferença entre nós e os discípulos? Nenhuma. Somente a posição de querer o Senhor Jesus nas nossas vidas, a posição de receber as bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas. Aleluia. Qual a situação que você precisa? De repente nós estamos cegos com alguma marra espiritual nas nossas vidas. De repente nós estamos com uma cegueira, que nós achamos que agora acabou e agora eu vou ficar prostrado nessa situação, não tem mais jeito para mim. De repente nós estamos questionando, faz 2 anos, faz 3 anos que eu estou nesse jeito, nesse estado crítico. Ninguém olha para mim, ninguém vê para mim, ninguém está me enxergando, mas eu quero te dizer que Jesus está te vendo. Jesus está olhando para você nesta noite. Comece a te imaginar agora, você está na beira do caminho, sentado, mas você está ouvindo que Jesus está passando em Jericó. Jesus está passando em Jericó. Jesus está passando. O que você vai fazer? O que você vai fazer? Aleluia. Não aceite a posição de pedir esmola. Quem dá esmola é Satanás, é o inimigo que nos dá esmola. Deus tem algo especial para nós, algo que vem dele, algo celestial para nossas vidas. Qual a situação que nós não conseguimos sair? E no versículo 47, ele não enxergava Jesus, mas ele escutou. Começou a clamar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Você já pensou a situação que você está passando? Então eu convido você já a clamar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Bartimeu lhe gritava: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Como que Jesus ia olhar para ele naquela multidão? Ele tinha que gritar. Ele tinha que chamar a atenção de Jesus. Aleluia. Não fique sentado ou prostrado, não fique questionando, você tem que ter posição. Aleluia, clame, comece a clamar dentro de você aí, filho de Davi.
essa situação não vai mais estar na minha vida. Filho de Davi, tenha misericórdia de mim, reverte o quadro. Filho de Davi, me socorre neste momento, aleluia. Comece a clamar a Ele, comece a dizer para Ele: Senhor, eu estou me escutando a multidão, eu estou me escutando, mas eu não quero ser a multidão, porque eu vou ser curado nessa noite. Aleluia. Tenha posição diante de Jesus, aleluia. Jesus já está passando, já está nos curando. E o que nós vamos fazer? Vamos fazer como Bartimeu. Vamos gritar, vamos clamar: tem misericórdia de mim. Glória a Deus. Os religiosos ali não entendiam quem era Jesus. Bartimeu entendeu que ele era o Messias, que ele era o Rei, aquele que veio para dar a vida. Muitos ali não estavam entendendo quem era Jesus. Muitos estavam ali, a multidão, só vendo o que ele estava fazendo para armar contra Jesus, para prender ele e ser levado numa cruz. Mas Bartimeu, quando ele começou a clamar, ele já sabia quem era Jesus. Você sabe quem é Jesus na tua vida? Quem é Jesus na tua vida? Aleluia. E no versículo 49, aqui muda tudo. Jesus, ele parou e mandou chamar ele. Jesus estava saindo de Jericó, mas Bartimeu não deixou escapar essa oportunidade. Jesus parou tudo o que estava fazendo, estava curando, estava fazendo tantas coisas ali porque as pessoas estavam ao redor dele. Ele parou tudo e mandou chamar Bartimeu. Jesus, nesta noite, ele te chama porque você está aqui. E Ele te chama, aleluia. Ele não quer mais que você fique numa situação prostrada naquilo que você está passando. Mas sim, Ele quer te dar vitória naquilo que você precisa. E principalmente na tua vida espiritual. Para que nós podemos enxergar mais o sobrenatural. Para quando o inimigo vier com as migalhas, com as oferendas dele, a gente tem que dizer: não, para trás de mim, Satanás. Somente ao Senhor que eu venho adorar. Como Jesus fez lá no deserto, quando o inimigo se apresentou para Jesus, ele repreendeu através da palavra: para trás de mim, Satanás. Somente o meu Senhor eu vou adorar, eu vou glorificar. Somente o meu Senhor, aleluia. Primeiro ponto dessa mensagem: Jesus nos chama. Começamos a ter esperança, começamos a ter fé. Não é assim? Quando o Senhor Jesus nos chama, tudo começa a mudar, né? A nossa visão, nós começamos a sentir alegria, começamos a ver as coisas diferentes, começamos a amar mais, a perdoar, começamos a fazer tantas coisas que nós não fazíamos antes. Então, quando o Senhor Jesus, Ele nos chama, nós começamos a ter fé e esperança. E no segundo ponto, Jesus, Ele fala: levanta-te. Chega de ficar prostrado diante da situação. Não aceite a situação que você está passando, que muitas vezes é a migalha do inimigo. E terceiro ponto: largou a capa. O que seria esta capa? No versículo 50, lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi falar com Jesus. A capa, irmãos, Bartimeu tinha uma autorização do governo para pedir esmola. Então o cego Bartimeu, ele tinha uma capa, onde de dia ele colocava e as pessoas se compadeciam dele e davam esmola, davam uma moedinha para ele, porque ele era cego. E quando Jesus chamou ele, o que ele fez? Ele já largou a capa. Olha que tremendo isso. Ele lançou a capa. Mesmo sem saber que ele ia ser curado, ele já largou aquela capa de mendigação, de pedir esmola, de ganhar esmola. Ele já lançou ali aquela capa. Pode ler no versículo 50. Ele lançou a capa e foi ter com Jesus. Aleluia.
Quando nós sabemos que é Jesus, nós largamos a capa. Nós largamos aquelas coisas que não pertencem mais à nossa vida. As amarrações que muitas vezes o inimigo nos coloca. Ele diz, eu não preciso mais que a prefeitura me dê uma capa, que eu venha usar uma capa de esmola. Eu não preciso mais de benefício. Ele determinou que ele ia ser curado. Ele determinou que ele ia enxergar. Quando ele lançou aquela capa, ele disse, Senhor, eu sei que tu podes me curar. E ele recebeu a vitória por causa da fé dele. Jesus não falou, vai, porque a tua fé te salvou, te curou. Porque, olha só, irmãos, que tremenda essa mensagem. Porque ele lançou a capa antes de estar na frente de Jesus. Isso é fé. Isso aí ele mostrou para o Senhor a atitude que ele teve. A atitude de clamar, a atitude de deixar aquela capa ali que ele recebia as esmolas, porque ele não podia trabalhar. E de noite aquela capa servia para ele se cobrir, porque ele era um mendigo. De dia usava nas costas dizendo que era cego para receber as esmolas, e de noite ele dormia para se cobrir. Olha a situação que estava de Bartimeu. E tu sabe o que ele fez depois que ele foi curado? Ele seguiu Jesus. Ele estava na igreja primitiva. Ele seguiu Jesus. Ele não só quis a cura, mas ele seguiu Jesus, porque ele sabia quem era Jesus. Ele sabia que Jesus podia curar a cegueira física dele. E qual cegueira que o nosso Senhor vai te curar nessa noite? Aleluia! Qual cegueira que está te atormentando tua vida, deixando você sem paz, deixando muitas vezes você sem dormir, sem destino, pensando e não sabe para onde ir. Mas Jesus, ele te manda te chamar nesta noite. Jesus mandou te chamar nesta noite. Aleluia. Deixa a tua capa aí, deixa o estado de mendigo aí, deixa as migalhas aí no teu lugar onde você está, porque Jesus mandou te chamar nesta noite. Aleluia. Aleluia. É o único caminho da salvação. É o único caminho que nos liberta de toda a amarra do inimigo, de todo o mal, de toda a cegueira espiritual, aquilo que nos afasta do Senhor. Muitas vezes a vontade da carne, muitas vezes a vontade de fumar, a vontade de beber, a vontade de praticar atos sexuais que não agradam ao Senhor. Isso tudo nós temos que lançar, porque Jesus nos chama, aleluia, para uma vida de enxergar o sobrenatural, uma vida de enxergar, aleluia, o além. O Senhor quer te mostrar o sobrenatural, para que o inimigo não venha mais te fazer você cair nas ciladas dele. Peça para o Senhor abrir teus olhos, peça para o Senhor entendimento, visão espiritual, peça para o Senhor nesta noite, Ele vai te dar, aleluia. Eu creio no poder do nosso Senhor Jesus. Aleluia. Perguntou-lhe Jesus. Ele sabe o que você precisa, mas ele ainda pergunta. Ah, mas eu estou aqui sentado. Jesus sabe que eu estou passando por a situação. Ele sabe, mas ele te pergunta. E ele perguntou para Bartimeu aqui: o que queres que eu te faça? E ele respondeu: Rabi, eu quero ver. Rabi, mestre. Ele tinha certeza quem era Jesus, que ele chamou de Rabi. Ele tinha certeza. Vocês têm certeza quem é Jesus na tua vida? O que você quer nesta noite? Jesus, ele te pergunta: o que queres que eu te faça? Jesus te pergunta nesta noite, aleluia. Fala para ele, fala para ele, aleluia. Converse com o Senhor, fala para ele: Senhor, eu quero tornar a ver. Senhor, eu quero enxergar o sobrenatural. Senhor, eu quero enxergar quando o inimigo vier, Senhor. Senhor, eu quero que o Senhor restaure meu casamento. Eu quero que o Senhor restaure minhas finanças. Eu quero, Senhor, ganhar vidas para Ti. Eu quero ganhar muitas vidas para Ti, me usa. O que você quer? O que você quer que o Senhor te faça? O Senhor, Ele te pergunta nesta noite: o que queres que eu te faça? O que queres? Aleluia. Quer que os teus filhos estejam na presença? Quer que o teu pai e tua mãe se converta? O que você quer que Jesus te faça?
estado de cegueira, Senhor. Vai quebrando, Senhor, todo mal, Pai. Vai quebrando, Senhor Jesus, toda algema, Pai, toda corrente satânica, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, toda cegueira, Pai. Nós temos uma ordem agora que vem cair por terra, Pai. Em nome de Jesus, porque o Senhor nos chama, o Senhor nos chama, e nós queremos tornar a ver, nós queremos ver o espiritual, Pai. Nós queremos ver, Senhor, o sobrenatural, Pai. Nos dê visão, nos dê visão, nos dê visão, nos enche de sabedoria, nos enche nesta noite, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Jesus, ele falou para ele no versículo 52: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente ele tornou a ver e seguia Jesus pelo caminho. Meu Deus, que história! Que história, irmãos! Aleluia. Grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, mendigando. Ele estava mendigando. No fim dessa história, no versículo 52, ele foi seguindo Jesus. Olha como Jesus reverteu o quadro desse homem. Por que ele não pode reverter o meu quadro, o teu quadro nesta noite? Basta você ter fé. Você já clamou, filho de Davi? Você já clamou nessa noite? Tem compaixão de mim? Olha só como Jesus reverteu o quadro desse homem muito rápido. É fé. Esse homem estava com fé. Esse homem não enxergava. Imagina depois ele enxergando Jesus. O que ele não fez? Eu fico imaginando ele prostrado, dizendo: Rabi, Rabi, tu és mesmo filho de Deus. Aleluia. Eu quero nessa noite eu te convidar você a clamar a este filho de Davi. Tem misericórdia de mim. Vamos colocar de pé, igreja. Aleluia. A capa, ela muitas vezes significa miséria, uma cegueira, tudo que nos aprisiona, muitos medos, muitas vezes a vergonha, o orgulho, impedindo de nós buscar uma vida nova. E o Senhor, Ele te chama. Mas para você vir, você tem que tomar uma decisão no teu lugar e deixar essa capa de mendigação, capa de muitas vezes de se fazer de coitadinha, de achar que ninguém te ama, de achar que tudo acabou. Deixa essa capa aí, porque você tem um Deus vivo, um Deus que te ama, um Deus que quer reverter o quadro. Deixa essa capa aí no teu lugar, deixa essa capa aí, vem clamando.